Padre, começamos então aí a comemoração desses 50 anos de atuação do curso de filosofia em nossa Diocese de São Carlos. E qual a importância do estudo filosófico para a formação de um sacerdote? A Igreja tem insistido muito nessa questão, a importância da filosofia, em vários aspectos, né? Em primeiro lugar, o caráter metodológico que a filosofia traz, né? No sentido de ajudar os nossos seminaristas, futuros presbíteros, a pensar de maneira lógica, articular, né, o seu pensamento, porque o presbítero é um homem da comunicação, seja em palestras, seja em textos que vai escrever, e principalmente na homilia, que é uma comunicação praticamente diária. É fundamental uma estrutura lógica do pensamento, das palavras, das afirmações, para que, né, a mensagem, que é a mesma sempre, que é Jesus Cristo, seu Evangelho, ela seja comunicada de maneira clara, de maneira objetiva, e todos possam compreender. Eu sempre oriento os meus alunos, né, nas aulas de lógica, que quando não se tem, né, um pensamento lógico, por exemplo, uma homilia, aquela homilia que começa e nunca termina, porque não tem começo, não tem meio, não tem fim. Então esse é o primeiro aspecto, que é o aspecto metodológico, que a filosofia ajuda os nossos seminaristas. E o segundo, claro, é a questão do conteúdo, né, porque o curso de filosofia é uma reflexão sobre o pensamento da humanidade, né? Desde a antiguidade, passando aí pelo período medieval, moderno, até chegar aos dias de hoje. Não é possível compreender a realidade atual de maneira clara, de maneira profunda, se não compreendermos a história, né? Então a história do pensamento, a história da filosofia nos diferentes momentos ajuda o presbítero hoje a olhar para a realidade atual, não de uma maneira superficial. Hoje a gente vê, principalmente nessa época, né, que precede as eleições, soluções tão simplórias para problemas tão profundos, porque a gente percebe que as pessoas não vão a fundo, não compreendem as raízes, muitas vezes históricas, de determinados problemas sociais. Então apresentam soluções simples, simplórias, soluções que mostram a falta de clareza do processo histórico, né, da humanidade, de modo especial do nosso país, né? Então, o estudo da filosofia enquanto produção do pensamento humano na história da humanidade é fundamental para que compreendamos o momento atual e possamos, como igreja, dar respostas a este homem, né, a este ser humano, esta pessoa humana dos nossos dias, seja aqueles que professam a fé, que estão em nossas comunidades, mas também ter uma proposta para todas as pessoas, para toda a humanidade, né, numa atitude de diálogo, uma atitude de comunhão, né, o que é fundamental, que não muda no Evangelho, com o passar do tempo, é a proposta de Jesus da fraternidade, da comunhão, da solidariedade, né? Então é fundamental compreender toda a história para poder dar respostas condizentes para a realidade atual em que nós estamos vivendo. E, Padre, podemos dizer que a filosofia habita o formando, né, a busca do absoluto, então ele dá critérios aí para o julgamento da situação em que vive. E tem também uma função indispensável para o próximo passo, que é o estudo de teologia. Com certeza, porque na história, na produção, né, do saber teológico da nossa igreja, os grandes teólogos sempre foram grandes filósofos. E não há como compreender com profundidade os mistérios da fé sem compreender o homem, né? Então, o primeiro passo, que é a filosofia, nos ajuda a compreender a realidade, compreender o ser humano, para depois, no segundo momento, na teologia, compreender este ser humano que busca Deus e compreender a revelação de Deus que se faz na história. Então nós temos a revelação, a teologia é o estudo a partir da fé e da razão, né, da revelação que Deus fez na história. Mas se nós não compreendermos a história, como compreenderemos a revelação de Deus? Se nós não compreendermos o homem que recebeu essa revelação e o homem hoje que reflete sobre essa revelação, nós também não vamos compreender. Então, nesse sentido que, claro, a teologia ela tem um objeto próprio de estudo, sim, que é a revelação de Deus em Jesus Cristo, né? Porém,
ela tem um pressuposto aí fundamental, que é compreender a história, compreender o ser humano, né, para poder acolher a revelação de Deus e atualizá-la, né, porque a revelação, Deus se revelou de maneira plena em Jesus Cristo, mas no seu Santo Espírito essa revelação vai se tornando sempre atual. A nossa fé não é alguma coisa do passado, não é alguma coisa arcaica. A nossa fé, na força do Espírito Santo que faz nova todas as coisas, ela é atual. Então hoje Deus quer revelar algo para nós a partir de Jesus Cristo, né? Então é nesse sentido que a teologia, em sintonia com a filosofia, nos ajuda a buscarmos sempre compreender o que Deus quer de nós no hoje da nossa história. E padre, o Papa João Paulo II hoje, São João Paulo II, nos diz em sua exortação apostólica, pastores, desculpe se eu falar errado, mas é o Dabo Vobis, né? Um momento essencial da formação intelectual, que é o estudo da filosofia, que leva a uma compreensão e interpretação mais profunda da pessoa, da sua liberdade, das suas relações com o mundo e com Deus. Eu pergunto ao senhor, como poderá o futuro educador, presbítero ou formador de opinião prescindir de instrumento tão eficaz no processo de discernimento da verdade? Na verdade não tem, né, não tem como, né, aquele que se dispõe a fazer essa caminhada de preparação para o ministério presbiteral prescindir disso. Não é apenas uma etapa que tem que ser cumprida, mas é algo que vai justamente dar um fundamento intelectual sólido para depois o exercício do ministério, né? O São João Paulo II, nessa encíclica, né, Pastores Dabo Vobis, eu vos darei pastores, mostra isso, né, a importância da filosofia. E nós devemos lembrar que nos escritos do Papa fica muito claro a importância da compreensão do homem. O São João Paulo II tem uma antropologia muito específica, uma visão de ser humano muito bonita, que fundamenta o seu pensamento, todos os seus ensinamentos. Então, aí nós temos um exemplo claro, né, de São João Paulo II, da importância da filosofia. Por quê? Porque é a partir da compreensão filosófica que nós entendemos o ser humano. Então, se toda a teologia, né, presente nos escritos e ensinamentos de São João Paulo II tem por base uma concepção de homem, uma antropologia, isso mostra, né, que é uma concepção filosófica de ser humano que depois vai fundamentar a teologia, a ação da igreja, a pastoral, a moral, enfim, todas as dimensões da vida de fé. Olha só, muito bem. E trazendo agora para a nossa realidade diocesana, o senhor pode nos contar um pouco da história da criação do curso de filosofia, que teve início por Dom Rui Serra, né, em fevereiro de 68, é isso mesmo? Isso, na verdade o curso foi criado ainda no finalzinho de 1967, oficialmente criado, mas ele começa a funcionar em fevereiro de 1968. Então, né, este ano a gente celebra esses 50 anos, né? E foi uma iniciativa ímpar de Dom Rui Serra, que colocou a nossa diocese na vanguarda de muitas dioceses na época. Lembra que nós estamos num período pós-concílio, e aí uma característica, né, da história da nossa diocese, enquanto muitas dioceses entraram em crise de vocações, com as mudanças que aconteceram no Concílio Vaticano II, que ainda não estavam bem assimiladas, a nossa diocese de São Carlos não passou por essa crise, né? Então, é uma característica da história da nossa diocese e do empenho dos nossos bispos, nossos padres aí que fizeram, né, a história da nossa diocese. E nesse sentido foi uma iniciativa ímpar, né, de Dom Rui, porque enquanto muitas dioceses eram obrigadas a fechar seus seminários ou então juntar-se com outras dioceses porque o número de vocações diminuía, a nossa diocese caminhava num outro ritmo, vamos dizer assim, né, com muitas vocações, criando o seu próprio curso de filosofia. Né? E depois, né, mais tarde, com a criação, a teologia era feita em São Paulo,
depois, anos mais tarde, ela passou a ser cursada, né, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Mas nesses 50 anos, todos os padres da nossa diocese, a maioria dos padres da nossa diocese, receberam a formação filosófica no curso de filosofia da nossa diocese. Então, né, lembrar e celebrar esses 50 anos é celebrar a boa parte da história da nossa diocese e a formação da maioria dos nossos padres, né, os padres que estão nos ouvindo, e também os leigos que estão nos ouvindo, né, os seus párocos, os padres que acompanharam a sua vida espiritual, tiveram uma formação filosófica no nosso curso de filosofia da nossa diocese. Olha só. E, padre, mandar um abraço aqui pro pessoal que está nos acompanhando. Um abraço para Ana Paula e o Marcelo Suficial, o Rafael Martins, também o Matheus Lima e o seminarista Lucas Caetano também nos acompanhando. Um bom dia, obrigado aí pela sintonia. O senhor, considerando, Padre Márcio, o ano de 2008, um grande avanço através do nosso bispo emérito, o Dom Paulo Sérgio Machado, com a criação aí do INFISTA, né, do Instituto de Filosofia São Tomás de Aquino. Isso, foi uma inspiração de Dom Paulo Sérgio, a ideia de separar os dois ambientes, né, o ambiente de estudo do ambiente de convivência, de formação humana, de formação espiritual, que é o seminário. Então, ele buscou dar essa distinção, até então, pela própria estrutura física do nosso seminário maior, São João Paulo II, as aulas eram ministradas na própria casa, né? Aí então, com a reforma que houve no prédio e também com esta perspectiva de separar os ambientes, Dom Paulo criou o INFISTA, o Instituto de Filosofia Santo Tomás de Aquino, para dar fazer essa distinção, né, entre o ambiente propriamente acadêmico, onde o aluno vai à aula, onde o aluno estuda, né, como num curso superior, né, como qualquer outro curso superior, e depois então as atividades da casa, do seminário, que envolvem, né, a formação humana, a formação espiritual e também o acompanhamento pastoral. Padre, com a chegada de Dom Paulo César Costa, nosso bispo diocesano, 2017 também foi um ano de mudança no curso de filosofia, passando por uma reformulação. Um outro elemento importante, né, um outro mérito de Dom Paulo Sérgio foi a busca de oferecer aos seminaristas o reconhecimento do curso. Como não era possível, naquele momento, reconhecer o nosso curso de filosofia perante o MEC, então foi feito esse acordo, né, que permanece até hoje, dos seminaristas cursando a filosofia no sistema de educação à distância, no Claretiano Centro Universitário. Então, ao término do curso, aqui no nosso seminário, no INFISTA, ele também termina o curso no Claretiano Centro Universitário e recebe então, né, um diploma reconhecido. É uma forma, uma forma de garantir aí a continuidade dos estudos também, sim. Para os que, né, depois recebem o ministério presbiteral, e se porventura o formando perceber que não é a sua vocação, ele pelo menos sai com um diploma reconhecido aí para iniciar, pelo menos num primeiro momento, a sua vida profissional. Tivemos alguns seminaristas já que não deram continuidade à caminhada ministerial, mas receberam o diploma, né? Então a nossa diocese, de uma forma muito humana, né, como mãe, ela também garante àqueles que não vão continuar a sua caminhada um diploma, né, de um curso superior reconhecido, para que possa aí começar a sua vida profissional. Porém, né, quando Dom Paulo César chegou, ele percebeu que somente no EAD os alunos, na educação à distância, os alunos não tinham um aprofundamento. Então, foi reformulado, né, o curso de filosofia, e ele está concomitante com o sistema educacional do Claretiano. As disciplinas que são cursadas na educação à distância são cursadas presencialmente para um aprofundamento. Então, a presença do professor, né, nosso quadro docente com padres e leigos, todos eles com especialização, pós-graduação, ajudam o aluno a aprofundar, né, presencialmente aquela temática que ele já está estudando na educação à distância, né? Então isso vem para consolidar, né, a
a importância do nosso curso e garantir uma educação de qualidade, né? Os nossos seminaristas formados aqui no curso de filosofia sempre foram elogiados, né, ao iniciar o curso de teologia na PUC, pela formação sólida em filosofia que recebiam, né? Então é um mérito da nossa diocese que Dom Paulo César quis conservar, preservar, né? E por isso, então, essa reformulação do curso de filosofia no seu modelo atual, que, né, ele traz as disciplinas filosóficas fundamentais, né, estudadas presencialmente em sintonia com as disciplinas que os alunos estudam também no sistema de educação à distância. Muito bem, padre, um abraço aqui para Cristina Mello, nossa secretária da Cúria Diocesana de São Carlos, a Ana Fante, comentando o Claretiano São Carlos aqui. Orgulho do nosso tutor, Márcio Coelho. Abraço a vocês, abraço a Carolina. A gente trabalha, faz essa ponte, né? Não só acompanha o curso, mas também faz essa ponte dos seminaristas, né, com o sistema do Claretiano, né, no sistema da IAD. Muito bem. Estamos recebendo o padre Márcio Coelho, diretor do INFISTA aqui da nossa Diocese de São Carlos, na revista SDS de hoje, a nossa entrevista do dia. Convido você a compartilhar essa live para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação dos 50 anos de existência do nosso curso de filosofia e, acima de tudo, a programação que será realizada a partir de amanhã, e o padre Márcio daqui a pouquinho vai nos contar. Padre, durante esses 50 anos aí, muitas pessoas passaram pelo curso de filosofia, onde o curso pôde, com certeza, deixar marcas positivas naqueles que estudaram. Com certeza, a história dos alunos, né, do curso de filosofia, ela se mistura com a história da nossa diocese. Como eu disse, nesses 50 anos, a maioria dos padres que hoje estão exercendo o ministério em nossa diocese receberam a sua formação filosófica no nosso curso de filosofia. Então fazem parte dessa história e também fazem parte dessa celebração, né? Porque foram sujeitos aí neste processo. Muitos padres e leigos também, né, colaboraram nesses 50 anos, né? E mesmo aqueles que não deram continuidade na sua caminhada vocacional, que não assumiram o ministério, mas que a partir da formação que receberam, né, no nosso curso de filosofia, estão presentes em diferentes áreas, em diferentes ambientes da nossa sociedade e, portanto, a formação filosófica que receberam contribuiu não apenas intelectual, mas também para a formação humana dessas pessoas que, né, estão aí utilizando desta base intelectual que receberam nas diferentes atividades que realizam. Temos professores também, temos professor exercendo a sua docência na Universidade Federal aqui de São Carlos, que, né, também fez parte do nosso curso de filosofia, e em diferentes áreas da nossa sociedade e também em diferentes cidades, né, do nosso país, do nosso estado. Nós temos ex-seminaristas, né, que não receberam o ministério presbiteral, mas que receberam esta formação. Então como diz o tema dos 50 anos, né, do nosso curso de filosofia, 50 anos formando consciências para a igreja e para o mundo. Então, claro, a filosofia ajuda a formar a consciência crítica diante da realidade tão necessária hoje, diante de tantas interpretações simplistas, ingênuas, banais da nossa realidade, que é complexa. Então, esse empenho em formar consciências críticas diante da realidade. Para a nossa igreja, claro, para o quadro, né, ministerial da nossa igreja, os nossos futuros padres, mas também para o mundo, porque, como disse, muitos ex-alunos hoje estão exercendo diferentes atividades e, com certeza, essa formação filosófica que receberam de nossa diocese os ajuda, né, a colaborar para tornar o nosso mundo melhor, que é o que a gente espera, né? Muito bem, padre, um abraço aqui para Cecília Silva, que está conosco, também a Dalva Berti, bom dia Sidney e o padre, bom dia, obrigado pelo carinho, pela audiência. O seminarista Bruno Moraes também aqui nos acompanhando, um abraço, Bruno sumido. Também um abraço aqui para o pessoal que nos acompanha na paróquia de Mineiros do Tietê, obrigado a todos os pasconeiros aí de Mineiros do Tietê, um bom dia para vocês. Podemos então pontuar, padre Márcio, que além de formar o intelectual, a filosofia e o curso forma o caráter durante os 3 anos.
Com certeza não dá para separar, né, Sidney, essa questão intelectual da questão humana, né? Claro, a formação na nossa igreja, ela possui 4 dimensões, e o nosso bispo Dom Paulo César está empenhado na elaboração do projeto formativo, né, com linhas, com orientações para essas 4 dimensões, a humana, a espiritual, a pastoral e a intelectual, né, mas elas estão interligadas. Então, a dimensão intelectual, ela interfere com certeza na dimensão humana. Por quê? Porque a reflexão a respeito da filosofia, ou seja, da construção do pensamento humano, ajuda o nosso formando a refletir sobre si, sobre suas convicções, né, e a elaborar uma consciência crítica sobre a realidade. Então isso interfere, muda com certeza, interfere na dimensão humana e, claro, também na dimensão pastoral, porque é onde ele vai exercer, colocar em prática tudo aquilo que ele recebe, e até mesmo na dimensão espiritual, porque nos ajuda a ter uma espiritualidade mais concreta, mais ligada com a vida e mais atenta aos sinais dos tempos, que é o que o Concílio Vaticano II nos pede, uma fé que esteja ligada com a vida, né, com os sinais dos tempos. E a fé é o dom de Deus, né? Porém, este olhar para a realidade, a filosofia ajuda. Então, nesse sentido, uma consciência crítica diante da realidade permite que a espiritualidade ela seja com mais incidência na vida, mais voltada para a vida, mais atenta aos sinais dos tempos, não seja uma espiritualidade desencarnada, uma espiritualidade, né, reacionária, que tenta manter padrões que já não existem mais. Nós temos que dialogar com muito cuidado, com muita prudência, com muita consciência crítica, mas temos que dialogar com o mundo que está aí. Nós não vamos voltar ao passado, nós temos que caminhar para o futuro. Deus faz nova todas as coisas, então nós temos que entrar nesse dinamismo do Espírito Santo, né? Então, nesse sentido, com certeza, né, a filosofia ajuda na formação da pessoa como um todo, né, na caminhada para o ministério presbiteral. Nestes 50 anos, o curso então de filosofia tem formado com excelência os seminaristas no processo de preparação para o ministério presbiteral. Com certeza, e a gente vê aí, né, os nossos padres, a gente tem muito a que agradecer, né, o trabalho dos nossos padres nas diferentes paróquias e ministérios pastorais da nossa igreja, né, e não só também, mas em outras áreas, né, os que receberam a formação. E com certeza, né, a valorização sempre mais intensa da qualidade do nosso curso, né. Como disse, sempre foi reconhecida essa qualidade, né, na segunda graduação, na teologia, e a gente se empenha para que os nossos alunos, os nossos seminaristas, ao chegar na teologia, na PUC de Campinas, eles demonstrem, né, esta sólida formação filosófica. Padre, para a gente poder concluir a nossa entrevista, queria que o senhor fizesse um convite, né, às pessoas para poderem prestigiar esta programação dos 50 anos. Isso, Sidney. Então, nós teremos amanhã, a partir das 8 horas da manhã, sempre lá no Centro Diocesano de Pastoral, aí ao lado da chamada Capela do Seminário, hoje o Santuário Pio X, né? Logo depois do Colégio La Salle, no Centro Diocesano de Pastoral, nós teremos os eventos. Então, amanhã, às 8 horas da manhã, nós teremos a abertura com a presença de nosso bispo diocesano, Dom Paulo César, que vai ministrar a conferência de abertura. O tema será o ser humano, um ser da transcendência. Então, né, é uma oportunidade, é um evento aberto, então nós convidamos, né, os padres da nossa diocese, os leigos, professores, alunos de filosofia ou de outras graduações que queiram conhecer um pouquinho mais sobre a filosofia. Então é uma oportunidade, né? Nosso bispo é um intelectual, professor, então é sempre uma oportunidade ímpar ouvi-lo, né? E o tema é muito interessante, né? O ser humano, um ser de transcendência, então um olhar para o ser humano compreendendo, né, a partir da sua relação com o absoluto, com a transcendência. Então, né, esse é o primeiro evento, às 8 horas da manhã, e logo em seguida nós teremos então
um cafezinho, mas um cafezinho dinâmico, com a presença, né, dos nossos alunos do Instituto de Filosofia Santo Tomás de Aquino, nossos seminaristas, que vão apresentar um painel, 50 anos de história, fatos e protagonistas. Então, durante o café, os alunos estarão lá apresentando uma pesquisa que fizeram sobre a história, sobre esses 50 anos. Então, também é uma oportunidade para vocês, né, estarem lá e valorizarem, né, e prestigiarem a pesquisa que os nossos alunos fizeram, né? Lembrando que é um evento aberto a todos que quiserem. Então é um momento de comunhão da nossa igreja diocesana, os padres que por ali passaram, professores também, né, que colaboraram no Instituto. Então é um momento celebrativo, né, um momento de encontro, de comunhão, enfim, todos os que estiverem interessados nesse aprofundamento. Amanhã, então, quarta-feira, dia 3, essa programação, abertura com a palestra de Dom Paulo. Depois, na quinta-feira, nós teremos uma mesa redonda com o tema Curso de Filosofia e o processo de conscientização diante dos sinais dos tempos. Então, sinais dos tempos é uma expressão do Concílio Vaticano II. Então, aqui, com esta mesa redonda, nós queremos resgatar aquilo que o nosso curso de filosofia contribuiu nesses 50 anos, né, nessa período aí pós-conciliar, para atender essa proposta do Concílio Vaticano II de olhar, compreender os sinais dos tempos. E quem vai estar aí nos ajudando, promovendo essa mesa redonda, será a professora Diana Cury, que foi diretora pedagógica, diretora do IFISTA, professora durante muitos anos, né, no nosso curso de filosofia, na área de didática, na área de licenciatura. Também o padre João Aparecido Nara e o padre Marcos Eduardo Coró, que foram também diretores e são professores do nosso curso de filosofia. E na sexta-feira, nós vamos encerrar então essa celebração também com uma mesa redonda, agora olhando para o futuro. Se na quinta-feira nós faremos um resgate histórico da contribuição do curso de filosofia, na sexta-feira nós olharemos então para o futuro e os desafios que a nossa igreja propõe a todos nós, ministros, estudantes, formandos, enfim, leigos e leigas, né, neste ano do laicato, né? Então, a mesa redonda será o papel da filosofia na formação de presbíteros para uma igreja em saída. Então, aí o desafio que o Papa Francisco coloca a todos nós de sermos uma igreja em saída, então a preparação, a formação intelectual para este desafio, para esta missão da nossa igreja, né? Estarão conosco, participando da mesa redonda, nosso bispo auxiliar, Dom Eduardo, também o padre Marcelo Aparecido de Souza, que é o coordenador de pastoral da nossa diocese, e o professor, o padre Carlos Alberto, que é o vigário episcopal do nosso Vicariato São Carlos, né? Então eles vão nos ajudar a olhar, né, para aquilo que a nossa igreja pede, que é ser uma igreja em saída, e aí a contribuição que a filosofia, de maneira geral, e o nosso curso de filosofia na nossa diocese pode dar. Então, um convite a todos, né? É um momento celebrativo, como disse, de louvar e bendizer a Deus por esses 50 anos, por essa história, por todas as pessoas, né, desde Dom Rui, que teve a iniciativa, e todos os outros bispos, padres, professores, os alunos, enfim, todos que de uma forma ou de outra fizeram parte dessa história, estão convidados para este momento, né, para esses dias aí de celebração, de louvor a Deus pelos 50 anos do curso da nossa diocese. Muito bem, padre. Um abraço para o Rogério Babilônia, também a Núbia Souza. Bom dia, Núbia. Um abraço para você, para o Luiz. Também o Rafa e a Adri Romero nos acompanhando. E o pessoal da Auto Peças Araci. Obrigado pela sintonia. Padre, uma consideração que eu não tenha perguntado, que o senhor queira falar? Eu acho que eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando da importância da filosofia, né, na formação dos nossos presbíteros, e principalmente resgatando, né, mostrando a importância da história e convidando a todos que nos ouvem, todos os ouvintes, para participar deste momento, né? Quando a gente esquece de olhar para a história, a gente perde referência para o futuro. O grande problema hoje, né, muitas vezes de falta de esperança, de falta de perspectiva e de sentido, é justamente porque no imediatismo da nossa vida, nessa cultura do descartável, nós perdemos a noção da história, esquecemos de olhar para a história, de valorizar a história, porque é a história
que nos dá o alicerce para que nós possamos construir o presente, olhar com esperança e com dinamismo para o futuro. Então, eu agradeço este espaço, agradeço os nossos ouvintes, a participação de todos, envio meu abraço amigo, minha bênção, né? E mais uma vez reforço o convite para que estejam lá participando deste momento, né? Vivenciando este momento importante da nossa Igreja Diocesana de São Carlos. Muito bem, padre, eu agradeço por o senhor ter vindo, aceitado o convite aí novamente, que o senhor possa vir quando puder e quando quiser. Muito obrigado, Deus abençoe, Sidney, Deus abençoe a todos os ouvintes da nossa rádio. Muito bem, na entrevista do dia de hoje, eu recebi o padre Márcio Coelho, diretor do Infista, aqui do nosso curso de filosofia da Diocese de São Carlos. Veio a nosso programa para falar sobre a programação dos 50 anos do curso de filosofia, com o tema Formando Consciência para a Igreja e para o Mundo, também falando um pouquinho sobre a importância da filosofia para o ministério presbiteral.